Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Sempre achei que meu casamento fosse sólido, construído em uma base de confiança e respeito mútuo. Mas tudo mudou quando descobri que meu marido, Rodrigo, estava me traindo. A forma como descobri foi quase irônica. Tão simples que parecia até um erro do destino. Um dia, enquanto acessava minha conta de e-mail no computador de casa, percebi algo estranho. Havia uma mensagem enviada para mim com o título Sobre ontem. Estranhei, porque eu não tinha conversado com Rodrigo naquele dia específico. Quando abri o e-mail, fiquei chocada. Era uma mensagem carinhosa escrita por ele, mas claramente destinada a outra pessoa. Ele a chamava de minha querida, e falava sobre como o encontro deles havia sido especial. Fiquei paralisada, tentando entender o que estava acontecendo. Rodrigo. E eu tínhamos uma rotina tranquila, ou pelo menos era isso que eu achava. Naquele dia, ele saiu para o trabalho cedo e voltou no horário de sempre. Conversamos sobre assuntos triviais, como sempre fazíamos. Não havia nenhum sinal de que algo estivesse errado. Mas ali, na minha frente, estava a prova de sua traição. Meu primeiro impulso foi confrontá-lo imediatamente. Queria exigir explicações, fazer com que ele confessasse tudo. No entanto, depois de pensar melhor, decidi esperar. Sabia que, se agisse por impulso, poderia acabar sem as respostas que precisava. Além disso, queria ver se Rodrigo perceberia seu erro e tentaria se explicar. Caso contrário, eu já estaria avisada e poderia usar essa informação contra ele. Rodrigo trabalhava como corretor de imóveis, então seus horários eram irregulares. Naquela noite, ele chegou em casa mais tarde do que o habitual. Observei seu comportamento atentamente, mas ele parecia normal. Se sabia que o e-mail havia sido enviado para mim por engano, não demonstrou. Eu também não dei sinais de que algo estava errado. A noite passou de forma rotineira, mas eu não consegui dormir. Em vez disso, fiquei analisando o problema, tentando desatar aquele nó emocional. Poderia haver uma explicação inocente? Talvez ele tivesse digitado o nome errado sem perceber. Mas algo dentro de mim dizia que não era bem assim. Agir impulsivamente poderia destruir nosso casamento, mas ignorar a situação também não era uma opção. Decidi que precisava de provas concretas antes de tomar qualquer decisão. Na manhã seguinte, entrei em contato com uma agência de detetives particulares. Eles me garantiram que poderiam ajudar a confirmar minhas suspeitas. Enquanto isso, voltei ao trabalho, tentando manter a calma. A semana seguinte parecia normal. Rodrigo e eu saímos para trabalhar e voltamos para casa no horário de sempre. Nada parecia fora do comum em sua aparência ou comportamento, mas eu sabia que precisava agir. Durante uma reunião com o detetive, ele me perguntou: "O que você quer que façamos agora?" Após pensar por um momento, respondi que precisava da ajuda deles novamente. Parecia que o motel era o local de encontro regular de Rodrigo e sua amante. Se isso fosse verdade, eles poderiam tirar fotos do que estava acontecendo no quarto. O detetive não hesitou. "Temos muita experiência em obter esse tipo de prova. Você pode precisar pagar ao gerente do motel pela cooperação, mas podemos garantir resultados." Concordei na hora. Pagaria qualquer coisa para ter certeza do que estava acontecendo. Voltei para casa determinada, mas surpreendentemente não consegui me concentrar no trabalho. Com todas as dúvidas removidas, minha capacidade de pensar claramente parecia ter desaparecido. Desisti de trabalhar e me concentrei em fazer planos. Agora, com as provas em mãos, eu estava pronta para dar o próximo passo. Após descobrir a traição de Rodrigo, decidi que minha vingança não seria apenas confrontá-lo ou expor seu caso. Eu queria algo maior, algo que o fizesse sentir na pele a dor e a humilhação que eu senti. Decidi traí-lo, mas não com uma pessoa, com várias. Queria que ele percebesse que, enquanto ele estava ocupado me traindo, eu também poderia ter meu próprio mundo paralelo, um que ele jamais suspeitaria até ser tarde demais. Comecei discretamente. Sabia que precisava ser cuidadosa para não levantar suspeitas. Rodrigo era distraído, especialmente quando se tratava de mim, então isso facilitou as coisas. Meu primeiro passo foi explorar novos círculos sociais. Inscrevi-me em uma academia nova, onde conheci pessoas completamente diferentes das que frequentavam nosso cotidiano. Lá, conheci Lucas, um personal trainer carismático e atencioso. Ele tinha aquele ar confiante que fazia qualquer mulher se sentir especial. Não demorou muito para que começássemos a conversar fora dos treinos. Mas Lucas não seria o único. Ao mesmo tempo, comecei a sair mais com amigos do trabalho, incluindo Rafael,
um colega engraçado e inteligente que sempre teve uma queda por mim. Nossas conversas casuais durante o expediente logo se transformaram em mensagens frequentes à noite. Ele me fazia rir de um jeito que Rodrigo já não conseguia há anos. E ao contrário do meu marido, Rafael parecia realmente interessado em ouvir o que eu tinha a dizer. Para equilibrar tudo isso, também reativei uma antiga amizade com Tiago, um ex-colega da faculdade. Nos encontramos por acaso em uma festa. E desde então, começamos a nos ver regularmente. Tiago era o tipo de homem que sabia como fazer uma mulher se sentir desejada sem pressioná-la. Nossa conexão era quase magnética, e eu sabia que ele estaria disposto a ir além se eu quisesse. Rodrigo, por outro lado, continuava alheio a tudo. Ele voltava para casa cansado, falando sobre seus dias no escritório ou sobre os clientes que atendia. Eu fingia interesse, mas na verdade estava pensando em meus próprios encontros secretos. Era quase divertido ver como ele não fazia ideia do que estava acontecendo bem debaixo do nariz dele. Minha rotina começou a mudar drasticamente. Durante o dia, eu malhava com Lucas e trocava olhares discretos com Rafael no escritório. À noite, encontrava Tiago em cafés ou bares escondidos, longe dos olhos curiosos. Cada um deles me oferecia algo diferente: atenção, paixão e admiração. E eu absorvia tudo isso, usando essas interações para preencher o vazio que Rodrigo havia deixado em mim. Mas eu não estava satisfeita apenas em trair Rodrigo. Queria que ele sentisse o peso da minha ausência emocional. Comecei a me distanciar ainda mais, inventando desculpas para chegar tarde em casa ou passar mais tempo fora. Tenho uma reunião importante, eu dizia. Ou, vou ficar até mais tarde, na academia. Rodrigo nunca questionava. Ele estava tão envolvido em sua própria vida dupla que nem percebia que eu também estava vivendo a minha. Enquanto isso, minha confiança crescia. Eu me sentia poderosa, como se estivesse retomando o controle da minha vida. Mas sabia que precisava de algo mais para completar minha vingança. Decidi intensificar as coisas. Um dia, marquei encontros com 2 deles no mesmo dia. Pela manhã, passei algumas horas com Lucas, sob o pretexto de uma sessão extra de treino. À tarde, combinei de tomar um café com Tiago, alegando que precisava resolver alguns assuntos pessoais. Rodrigo ligou enquanto eu estava com Tiago, perguntando se eu chegaria cedo para jantar. Ri internamente ao pensar na ironia da situação. Ainda estou resolvendo algumas coisas, respondi, evitando dar muitos detalhes. Ele pareceu aceitar minha resposta sem questionar, como sempre fazia. À noite, quando finalmente voltei para casa, Rodrigo estava na sala, assistindo à TV. Ele mal olhou para mim quando entrei. Demorou hoje? Comentou, sem qualquer tom de preocupação. Sorri friamente e respondi. Foi um dia cheio. Enquanto subia as escadas para tomar um banho, pensei em como ele estava completamente alheio ao meu jogo. Essa era apenas a ponta do iceberg. Eu sabia que ainda havia muito mais a fazer antes, que Rodrigo percebesse o que estava acontecendo. Mas por enquanto, eu estava aproveitando cada momento dessa reviravolta silenciosa e devastadora. Minha vingança estava prestes a atingir seu clímax. Até aquele momento, eu havia traído Rodrigo com vários homens, mas ainda não tinha revelado nada para ele. A ideia era que ele descobrisse por conta própria, de uma forma que fosse devastadora e impossível de ignorar. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que de um jeito muito mais dramático do que eu esperava. Rodrigo sempre foi distraído, mas também era curioso. Ele começou a notar pequenas mudanças no meu comportamento. Os horários em que eu saía de casa, as mensagens frequentes no meu celular e até mesmo o perfume diferente que eu usava. Mas ele nunca questionou diretamente. Talvez porque, no fundo, ele soubesse que estava fazendo algo errado e não queria confrontar sua própria culpa. No entanto, ele decidiu investigar. Um dia, enquanto eu estava fora, Rodrigo resolveu dar uma busca no meu notebook. Ele sabia que eu guardava arquivos pessoais lá e achou que encontraria algo suspeito. E ele estava certo. Entre pastas de trabalho e fotos antigas, ele encontrou algo que jamais esperava. Um vídeo. Um vídeo que eu mesma gravei, propositalmente deixado ali como parte da minha vingança silenciosa. O vídeo mostrava a mim e 3 homens na cama. Era uma cena propositalmente provocativa, feita para chocá-lo. Eu sabia que ele não conseguiria assistir até o fim sem perder completamente o controle. No vídeo, eu ria, beijava e me envolvia com cada um deles, parecendo completamente despreocupada e confiante. Era como se eu estivesse dizendo sem palavras:
Você perdeu tudo isso quando decidiu me trair. Quando Rodrigo viu aquilo, ele entrou em colapso emocional. Ele ficou paralisado por alguns minutos, segurando o notebook nas mãos enquanto as imagens continuavam rodando. Então, ele explodiu. Começou a gritar sozinho no quarto, jogando objetos contra a parede. Ele estava furioso, mas também profundamente humilhado. Saber que sua esposa havia traído não apenas com um homem, mas com 3 ao mesmo tempo, era algo que ele nunca imaginou enfrentar. Mais tarde, naquela noite, quando voltei para casa, encontrei Rodrigo sentado na sala, com o notebook aberto à sua frente. Ele estava com uma expressão sombria no rosto, como se estivesse tentando processar tudo o que havia visto. Quando entrei, ele olhou para mim com uma mistura de raiva e dor. "O que é isso?" E ele perguntou, apontando para o notebook. Eu sabia que aquele momento chegaria, então mantive a calma. "Isso", respondi friamente, "é o que você merece. Você me traiu, Rodrigo. Achou que eu não descobriria? Achou que eu simplesmente aceitaria?" Ele tentou argumentar, dizendo que não era a mesma coisa, que ele tinha sido discreto e que eu estava exagerando. Mas eu o interrompi antes que ele pudesse continuar. "Discreto? Você acha que ser discreto faz diferença? O fato é que você me traiu. E agora, você sabe exatamente como é se sentir traído." Minhas palavras foram como facas afiadas, cortando qualquer defesa que ele tentasse levantar. Ele tentou se justificar novamente, mas eu já não estava ouvindo. Naquele momento, entreguei a ele um envelope. Dentro, havia cópias dos vídeos e das mensagens que troquei com meus amantes, além de um documento oficial, o pedido de divórcio. "Nosso casamento acabou, Rodrigo. Não há mais volta. Você perdeu tudo quando decidiu me trair." Ele implorou, chorou e tentou me convencer de que poderíamos consertar as coisas. Mas eu já havia tomado minha decisão. Aquela era a minha vingança. Devastadora, silenciosa e absoluta.